Bom dia, hoje é quarta-feira, dia 23 de junho, e eu vou fazer a leitura da mensagem de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, do livro Fonte Viva, ok? A mensagem de hoje se chama Fé Inoperante. Abre aspas. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Fecha aspas. Está em Tiago, capítulo 2, versículo 17. E Emmanuel traz a seguinte mensagem. A fé inoperante é problema credor da melhor atenção, em todos os tempos, a fim de que os discípulos do Evangelho compreendam com clareza que o ideal mais nobre, sem trabalho que o materialize, a benefício de todos, será sempre uma soberba paisagem improdutiva. Que diremos de um motor precioso do qual ninguém se utiliza? De uma fonte que não se movimenta para fertilizar o campo? De uma luz que não se irradia? Confiaremos com segurança em determinada semente? Todavia, se não a plantamos, em que redundará nossa expectativa, senão em simples inutilidade? Sustentaremos absoluta esperança nas obras que a tora de madeira nos fornecerá. Mas se não nos dispomos a usar o serrote e a plaina, certo a matéria-prima repousará indefinidamente a caminho da desintegração. A crença religiosa é o meio, o apostolado é o fim. A celeste confiança ilumina a inteligência para que a ação benéfica se estenda, improvisando por toda parte bênçãos de paz e alegria, engrandecimento e sublimação. Quem puder receber uma gota de revelação espiritual no imo do ser, demonstrando o amadurecimento preciso para a vida superior, procure de imediato o posto de serviço que lhe compete, em favor do progresso comum. A fé, na essência, é aquele embrião de mostarda do ensinamento de Jesus, que, em pleno crescimento, através da elevação pelo trabalho incessante, se converte no reino divino, onde a alma do crente passa a viver. Guardar, pois, o êxtase religioso no coração, sem qualquer atividade nas obras de desenvolvimento da sabedoria e do amor, consubstanciados no serviço da caridade e da educação, será conservar na terra viva do sentimento um ídolo morto, sepultado entre as flores inúteis das promessas brilhantes. Tá? Então, nesse texto, qual é a mensagem principal? A mensagem principal é essa, que a fé sem obras é uma fé morta, tá? Então, Emmanuel dá os seguintes exemplos de como é uma fé morta. A fé morta é como um motor precioso que ninguém utiliza. A fé morta é como uma fonte que não se movimenta para fertilizar um campo. A fé morta é uma luz que não se irradia. A fé morta é uma semente que não é plantada. A fé morta é uma tora de madeira que não é trabalhada e vai permanecer em contínuo repouso até um dia se desintegrar, tá? Esses são os exemplos que Emmanuel dá. Então, é importante ter fé? Claro, importantíssimo ter fé. Só que fé sem ação é uma fé morta, tá? Então, quando Emmanuel diz assim, o ideal mais nobre, sem trabalho que o materialize,
é em vão, é um ideal em vão, porque não há um trabalho, tá? Ele não é posto a serviço do outro, ok? Emmanuel diz o seguinte: a crença religiosa é o meio, o apostolado é o fim. Então, a crença religiosa é o meio. Por quê? Porque você tem que crer, né? Para você fazer alguma coisa por alguém, para você, no caso, seguir o Evangelho, seguir Jesus, você tem que crer. Então, a crença religiosa, a fé é o meio. E qual é a finalidade? O apostolado. O que é ser apóstolo? Ser apóstolo é ser mais que um seguidor, tá? Porque o discípulo é o seguidor, o discípulo é aquele que segue, né? Ele tem um mestre, ele ouve as palavras do mestre, ele segue o mestre. Agora, o apóstolo é um discípulo especial, digamos assim. Por quê? Porque o apóstolo não apenas ouve, ele vai propagar aquela ideia que ele acredita, tá? Ele vai passar para frente, ele vai propagar, ele vai difundir aquela fé que ele segue, né? Aquela fé que está no coração dele. E como é que ele vai propagar essa fé? Através de ações, tá? Através de ações. Então, a crença religiosa é o meio e o apostolado é o fim. O apóstolo é aquele que propaga a mensagem do Evangelho. Qual é a mensagem do Evangelho? Qual é a revelação que o Evangelho traz? É o amor, tá? É o amor num alto grau. É o amor não só por si, como pelo próximo, ok? Então, o apóstolo é aquele que vai difundir a sua fé através de ações, digamos assim, tá? Emmanuel também diz o seguinte: quem puder receber uma gota de revelação espiritual dentro de si, demonstrando o amadurecimento preciso para a vida superior, deve procurar o posto de serviço que lhe compete em favor do progresso comum, tá? Então, se a pessoa recebeu dentro de si, né, essa revelação divina, que é a revelação do amor, né? É a revelação insuperável do amor. Se ela já recebeu uma gota dessa revelação dentro de si, o que ela deve fazer? Ela deve pegar isso e transformar em ação. Ela já recebeu isso, esse chamado? Ela já crê nisso? Então, ela já demonstra amadurecimento espiritual, né? Porque ela já conseguiu receber isso. Ela já foi tocada por esse amor divino. Então, ela deve pegar e, a partir daí, procurar o posto de serviço que compete a ela. Isso significa o quê? Vá servir. Vá servir ao outro de alguma forma. Como? Você que tem que descobrir, né? Isso aí, no caso, é você que vai definir. Porque você que sabe de que forma que você pode ser útil, o que você gosta de fazer, como você pode atuar, onde. Emmanuel só diz o seguinte: procure o posto de serviço que lhe compete em favor do progresso comum. O objetivo é o progresso comum, é pegar aquela fé que você tem, aquela crença religiosa, e seguir com ela e servir a vida, servir ao mundo, fazer com que as pessoas evoluam, trazer progresso, tá? Progresso como? Em forma de bênçãos, em forma de educação, né? No serviço de educação, serviço de bênçãos, serviço de fraternidade, desenvolvendo sabedoria e amor, ok? Resumindo, um serviço de caridade e de educação, né?
Como você vai fazer isso, você que vai ter que descobrir. Mas a ideia principal é que você sirva a vida. Que você não deixe a sua fé ficar só dentro de si, sem ação. Porque vai ser uma fé, vai representar uma fé morta, tá? Uma fé que não tem ação é uma fé morta. Bom, ele continua. A fé, na essência, é aquele embrião de mostarda do ensinamento de Jesus, que em pleno conhecimento, em pleno crescimento, através da elevação pelo trabalho incessante, se converte no reino divino, onde a alma do crente passa a viver. Então, se você tem uma fé, mesmo que ela seja pequenininha, né, como um grãozinho de mostarda, né? Tem uma passagem do Evangelho que fala sobre a fé como um grão de mostarda. Se você tem uma fé pequenininha, mas você põe essa fé a serviço do outro, a serviço da vida, a serviço do alto, você já foi tocado dentro de si, você já tem aquela fé. Você põe aquela fé a serviço do outro, o que acontece? Cresce, né? O seu trabalho cresce, a sua fé cresce. Você está trazendo para a terra o quê? O reino divino. Ok? E você vai passar a viver nesse reino divino, porque você vai trabalhar para o outro com boa vontade, botando sua fé em ação, e isso é o próprio reino divino. É você descobrir a felicidade de servir o outro. Então, a partir do momento que você pega a sua fé e trabalha com essa sua fé em prol do outro, em prol de uma vida melhor para o outro, a partir do momento que você faz isso, você já tem o reino divino dentro de si, porque você já descobriu o que é a felicidade de servir. Ok? Bom, Emmanuel também diz o seguinte, olha, aquele que guarda o êxtase religioso no coração sem aplicá-lo, no serviço da caridade e da educação, através de obras que desenvolvam a sabedoria e o amor, está conservando na terra viva do sentimento um ídolo morto. Tá? O que é o êxtase religioso? É aquele fervor religioso. Você sente dentro de si, você acredita. Né? Você já recebeu esse chamado. Mas ele diz o quê? Se você guarda esse fervor religioso dentro de você e não faz nada, é como se você adorasse um ídolo morto. Por quê? O que adianta você ter fé? O que você adianta? O que adianta você ter esse fervor religioso e nada acontecer? Você não colocar isso em prática. Não adianta. É como adorar um ídolo morto. Porque aquilo ficou só para você. Você não produziu. Você não trouxe frutos. Né? Você não trouxe um pouco de você para o mundo. Que ótimo que você crê. Que ótimo que você tem fervor religioso. Agora, traga isso para o mundo. Através de obras. Nem que seja uma coisa que você acha que é simples. Que você acha que é pequena, mas às vezes não é. Porque o conjunto de todos é que vai fazer a grande obra. Né? Se você traz felicidade para alguns, para um, se você trabalha com isso que você acredita, você está fazendo um pouco sim, você está trabalhando. Então você está fazendo a sua parte e todos fazendo a sua parte, a obra será boa, a obra será grande, né? As pessoas serão mais felizes, o mundo será diferente, né, do que é hoje, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Deixa eu ver como é que ele termina aqui esse texto. Acho que não tem mais nada para dizer, não. É isso. A crença religiosa, sempre lembrando que a crença religiosa é o meio, né? E o apostolado é o fim. O apostolado é o trabalho que você vai fazer com a sua fé, tá? A partir da sua fé. Você vai transformar aquela sua fé numa coisa grande. Por quê? Porque você vai servir ao outro. Servindo ao outro, você não só faz o outro feliz, como você também descobre a felicidade de servir.
tá? Bom, não é à toa que ele diz no início que a fé inoperante é problema credor da melhor atenção em todos os tempos, a fim de que os discípulos do Evangelho compreendam com clareza que o ideal mais nobre sem trabalho que o materialize, a benefício de todos, será sempre uma soberba paisagem improdutiva. Então, aqui ele fala de discípulo, por quê? Primeiro você segue o mestre, né? Que no caso aqui é Jesus, né? É uma mensagem cristã. Primeiro você segue, depois você não só segue, você deixa de ser discípulo e passa a ser apóstolo. Você segue e propaga a ideia, a revelação do Evangelho, que é a revelação de amor. Um amor insubstituível, um amor verdadeiro, ok? Essa é a mensagem de hoje. Espero que tenha servido para a sua reflexão em algum aspecto e que você tenha um bom dia, tá bom?